Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos e diga assim: eu creio que as minhas orações chegaram aos céus. Também creio que o que foi profetizado sobre a minha vida acontecerá em o nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Pega a sua Bíblia, vamos meditar no texto. Quero compartilhar em Lucas capítulo 18, verso 9. Quero continuar e usar o mesmo tema da mensagem do domingo, experimentando a escandalosa graça de Jesus. Vamos continuar meditando sobre a graça, porque isso não é um tema novo que está sendo falado. Foi falado há mais de 2000 anos atrás, há muito tempo atrás. Deus, no Velho Testamento também já falava graça, sobre a graça. Davi teve revelação da graça, muitos servos de Deus teve revelação da graça. Então precisamos continuar meditando para termos compreensão e experimentar a graça, porque a graça é Jesus, a graça Deus já nos concedeu. Agora queremos experimentar e permitir com que a graça venha e nos alcance. Amém? Lucas 18, verso 9, acompanhe comigo. A palavra de Deus diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, pôs-se em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Glória a Deus. Hoje, quarta-feira, o tema, nós temos a quarta do discipulado, e eu quero usar esse tema propício. Eu quero falar de forma propícia para você que é líder. Vamos contextualizar aqui. 2 homens foram para a reunião de oração de manhã no Bom Dia Espírito Santo, e 2 homens estão lá orando, um batendo no peito dizendo: Senhor, sou fiel, estou sempre na reunião do meu discipulador, estou sempre na reunião do meu pastor, não falta uma reunião, toda quarta-feira eu jejuo, estou todo dia na oração, orei os 21 dias de oração, fui todos os dias lá na campanha, estou indo na vigília sempre, Senhor, e não sou como esse pecador, ó, que só vem no culto dia de ceia, que nem jejua, nem é comprometido, falta as reuniões do discipulado. Senhor, sê comigo. E aí, é claro, qual dos 2 foram justificados? O outro, que se humilhou, chegava diante de Deus, falava: Senhor, nem ousava levantar os olhos, mas antes dobrava o seu joelho, mas antes reconhecia: Senhor, como eu sou falho, não sou merecedor deste amor, dessa graça, do presente do Senhor. E aí, para escândalo, de vez em quando você vê, e isso acontece, para escândalo, você vê assim: poxa, mas eu sou fiel, eu estou indo, dou o dízimo, venho no culto todo domingo, vou na reunião do discipulado, jejuo 1 vez por semana, e quem multiplica é Ele? Como pode? Para escândalo, a graça é escandalosa mesmo, né? Para escândalo, quantos líderes a gente já não viu, e quantas vezes você mesmo já não se indignou? Fala a verdade, confessa, quantos já se indignaram por isso? Eu sou o primeiro a reconhecer: como, Senhor, eu jejuei os 21 dias, e eu não alcancei o alvo. Por quê? Por que isso aconteceu? Agora, irmãos, entendam, vamos experimentar a escandalosa graça de Deus. Aqui na foto eu coloquei um barquinho. A pequenez de um barco em relação ao mar é nós diante de Deus. Não importa o quanto você ora, Deus vai te abençoar porque Ele te ama. Porque Ele te ama. O que é você? Você espera então multiplicar a sua célula, ou espera que a sua oração seja atendida e ouvida por causa de você? Porque sou merecedor, porque sou justo, porque sou fiel no jejum, porque sou fiel nas reuniões, porque sou fiel e diligente nas visitas, tenho visitado, tenho evangelizado, estou orando, estou fazendo tudo, e a minha célula não multiplica, Senhor. Ainda assim você não é merecedor. Ainda assim você não é merecedor.
E o interessante é que aqui no texto diz que o fariseu orava de si para si mesmo. Ou seja, aquele que ora esperando receber um milagre, a bênção, ou espera alcançar alguma coisa, independente do Senhor, mas somente porque ele acha que é merecedor por estar orando ou por estar jejuando, ele está orando de si para si mesmo. E as orações dele não estão subindo aos céus, não está chegando ao Senhor. É uma oração vazia. Diga misericórdia. Já pensou 21 dias eu orando de si para si mesmo? 21 dias fiel no jejum, 21 dias fiel nas orações, 21 dias você levantando cedo, dormindo tarde, e de repente descobrir que você orou de si para si mesmo. Não estou dizendo aqui, não estou afirmando de maneira alguma que você não deva orar, mas o que eu quero aqui destacar é a motivação da oração. É a motivação da oração. A minha motivação a orar não é eu oro porque eu oro e vou receber. Eu oro porque amo a Deus e eu oro porque, olha, Deus mesmo sendo grande e infinito, ainda permite eu orar. Deus mesmo sendo grande e infinito, ainda me permite estar nessa equipe. Então olha só os resultados de quem experimenta a graça de Deus. Primeiro, a graça de Deus, como foi muito bem dito domingo, é gratuita, é um presente de Deus. Romanos 3:24 diz, sendo justificados gratuitamente. Então nós oramos e recebemos o presente da graça. Então, mediante a graça sois salvos, mediante a graça você multiplica a sua célula, mediante a graça você é líder, mediante a graça as pessoas te seguem. Jesus disse isso, Paulo afirmou isso, mediante a graça sois salvos. Então eu começo a contextualizar, meditar. Se mediante a graça eu sou salvo, e é tudo pela graça, e mediante a graça eu sou salvo pela fé. Então, peraí. Então, é mediante a graça que minha célula vai se multiplicar pela minha fé. Fé aonde? Fé em quê? Na graça. É a fé, eu estou orando, mas Senhor, eu vou multiplicar a minha célula por causa da graça do Senhor. Eu tenho fé que é por causa da graça do Senhor que a minha célula vai se multiplicar. Eu tenho fé que é por causa da graça do Senhor que a minha família se converterá. Eu tenho fé em cada uma das estações na qual nós passamos orando. Eu tenho fé, Senhor, que o meu ministério vai crescer e vai ser prevalecente. Tenho fé que a minha família vai servir ao Senhor. Tenho fé que eu vou viver uma virada nas minhas finanças. Mas a fé não é na sua oração. A fé não é em si mesmo. A fé é na graça. A fé é na graça. O apóstolo Paulo teve revelação, teve entendimento do que é graça. E por isso ele experimentou. E quem experimenta a graça? Porque a graça, ela é manifestada para todos, e para escândalo, até para o ímpio também, porque diz em Tito, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos significa aos cristãos e aos não cristãos. Todavia, o não cristão, ele experimenta apenas da graça comum. Qual que é a graça comum? Ele planta, ele está hoje nesse dia maravilhoso, e o sol também está sobre ele. E o que ele fez para merecer o sol? Bem que aquele ímpio, meu vizinho, merecia andar debaixo de uma nuvem. Lembra aqueles desenhos, quando você assistia, quando nós assistimos, que andava o rapazinho lá, o desenho, figura do desenho, e uma nuvem negra assim, por cima dele? Bem que meu vizinho poderia ter uma nuvem negra em cima dele. Mas Deus não é assim. Ele concede o sol também sobre aquele que está lá, atolado no pecado, que ainda está morto. Essa é a graça comum. O camarada está lá trabalhando, ele pensa que é por causa dele, por mérito dele, mas não, foi a graça de Deus que permitiu ele estar trabalhando. Então essa é a graça comum, que é derramada sobre todos. Então até sobre o ímpio é derramada a graça de Deus também. Agora existe a graça especial, que é a graça que nos salva, porque mesmo eu estando morto, Deus, com a sua rica misericórdia, me alcançou, e mediante a ponte é a graça. Eu não sou merecedor, mas Deus estendeu uma ponte chamada graça por intermédio de Jesus, que se eu crer nessa ponte, que ela existe mediante a fé, então eu vou ser salvo. Essa é uma graça especial, e quem experimenta essa graça, olha os resultados que começam a acontecer na vida dele. 1 Coríntios 15:10 diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. Por causa da graça, Paulo está dizendo, eu vou trabalhar muito mais.
Não somos tolos, não queremos cair para o desequilíbrio, não somos desequilibrados. Então agora é a graça. E por essa razão existem igrejas que ensinam e pregam sobre a graça, mas infelizmente não cresce. Olha para algumas igrejas tradicionais, lá da sua vila, do seu bairro, perto, onde você conhece. São igrejas tradicionais que ensinam sobre graça, mas caíram no desequilíbrio, são desequilibrados. Por quê? É pela graça, então não preciso evangelizar, não preciso fazer nada, não preciso orar, e fica aquela coisa morna, sem vida. Paulo está dizendo, pela graça, eu sou o que sou, pela graça, você é o que é, você é líder pela graça. Nós somos pastores pela graça. Você é o que é pela graça. E por causa disso, então, eu vou trabalhar muito mais. E os resultados virão. Eu vou trabalhar, os resultados virão. Mas é por causa de mim? É porque eu estou visitando? É porque eu estou evangelizando? Não, por causa da graça. Então eu vou trabalhar crendo que a graça me capacitará para esse trabalho. Você deve continuar trabalhando, você deve continuar evangelizando, você deve continuar fazendo o que está sendo feito, e é pela graça que você vai alcançar os resultados. Continue trabalhando, continue fazendo o que tem que ser feito. Não caia no desequilíbrio achando que agora é pela graça, então não preciso fazer mais nada. Não, antes, sim, pela graça nós somos o que somos, e sim, pela graça continuamos trabalhando. Outro resultado também de quem experimenta a graça. Quem experimenta a graça, ele trabalha e exercita mais. E quem experimenta a graça? Paulo escreveu, orai sem cessar. Se fosse assim, se Paulo tivesse um entendimento desequilibrado, já que é tudo pela graça, então nem vou orar também. Mas olha só, quando Paulo escreve para 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, ele está dizendo muitas coisas. Orai sem cessar significa o quê? O que nós fizemos nas estações de oração? Nós pedimos. Então quem experimenta a graça é pidão. É pidão. Oh Deus, eu sei que o Senhor vai me dar, não é por causa de mim, é por causa da graça. Por causa de Cristo em mim eu sou justificado. Então, Senhor, eu vou pedir. Vou pedir 100 vidas para o batismo. Vou pedir, Senhor, 100 vidas para o encontro. Vou pedir, Senhor, 150 vidas para o encontro. O pastor Adilson enviou lá 150 vidas para o encontro, sou do Feital. Por que isso aconteceu? Graça. O Rodrigo estava testemunhando semana passada na nossa aula do seminário, em que teve um encontro esse final de semana, e ele tinha 7 vidas para vir para o encontro, e as 7 pessoas não tinham dinheiro para o encontro, e ele também não tinha dinheiro para pagar as fichas de encontro. Ele falou, Senhor, vou pedir para o Senhor, Deus, me dá um recurso, eu quero enviar essas pessoas para o encontro. E aí, resultado, no dia seguinte, ligaram para você, e as pessoas ligaram para ele, falando, olha, eu senti de Deus de pagar algumas fichas. Você tem aí alguém aí que está sem ficha para pagar? Aí o Rodrigo, na hora, eu falei, tenho 7. Tenho 7. Número 7, 7 é da perfeição. É pedir. Então, quando Paulo fala, orar sem cessar, quem experimenta a graça, ele pede. Ele vira pidão. Continue pedindo, nós estamos pedindo nas estações, continue pedindo, porque pela graça, mediante a sua fé, você vai alcançar o resultado da sua oração. E quem experimenta a graça ao orar, traz contentamento ao Pai. O Pai ouve a oração do justo. Quando Paulo diz também orar sem cessar, não é apenas ser pidão, mas quando Paulo diz orar sem cessar, ele está dizendo também, buscai a presença de Deus incessantemente. Seja apaixonado pela glória de Deus. Porque quem ora, quando você ora, você está orando, você está em comunhão com o Espírito Santo. Você sabia disso? Você está falando e se enchendo do Espírito. Então você está em comunhão. Então quem ora sem cessar, ele ama a presença de Deus. Quem experimenta a graça, ele ama a glória, ele ama a presença. Ele não é desequilibrado dizer, já que é pela graça, então eu vou viver atolado na lama do pecado. Não preciso mais ir para a igreja. Vou na igreja só no dia de ceia. Não. Esses são os desequilibrados. Quem experimentou a graça, o resultado de quem experimenta a graça é que ele ama a glória. Senhor, é um privilégio para mim estar no culto, é um privilégio para mim estar nessa célula, é um privilégio, Senhor, eu quero buscar a Tua presença. Amém? E por fim, resultado da experiência, ele busca trabalhar pela graça, ele deseja mais e mais o Senhor, e ele também se torna uma pessoa humilde. Paulo, ele, tremendo. Paulo, ele abriu muitas igrejas, escreveu, sem saber, claro, mas ele escreveu metade do Novo Testamento. Ele não escreveu, como ontem eu falei para os seminaristas, ele não escreveu um livro de campanha de jejum, ele escreveu metade da Bíblia. E aí depois ele fala para o povo assim, dentre os pecadores, eu sou o maior dos pecadores. Paulo, ele se reconhecia como sendo uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde é aquela que reconhece, olha, não é por mim,
é por causa da graça. Paulo era poliglota, falava latim, grego, hebraico, foi formado no seminário de Gamaliel, era uma pessoa inteligente, tinha cidadania, tinha um green card americano, ou quer dizer, tinha um green card romano, tinha cidadania romana, era uma pessoa influente, inteligente, eloquente. Mas quando ele pregava, ao escrever para Coríntios, ele falava, não use de eloquência humana, mas use do poder persuasivo do Espírito Santo. Paulo, ele tinha todos esses talentos, mas sabia que tudo era por causa da graça. E ele a si mesmo não se exaltava. Como disse na parábola em que Jesus disse, concluindo, ao que se exalta, será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado. Humildade é aquele que reconhece que depende de Deus, que precisa de Deus. Ao orar, nós estamos mostrando, eu preciso de Deus. Amém? Guarda a sua Bíblia, nós iremos orar nesse momento. Porque somos humildes, queremos a glória do Senhor. Queremos a glória do Senhor. E eu gostaria que você pegasse mais 2 pessoas. Você vai orar nesse momento, juntamente com o seu irmão. E eu gostaria que você pedisse ao Senhor agora. O que você tem pedido ao Senhor, o que tem sido o seu desejo, a multiplicação da sua célula, os seus alvos, não sei, mas você peça, crendo que pela graça você vai alcançar os seus resultados, pela graça o milagre vai acontecer sobre a sua vida, em nome de Jesus, peça ao Senhor agora, em nome de Jesus, crendo que é pela graça, aquele que experimenta a graça, ele ama mais e mais a presença do Senhor, por isso estamos buscando, por isso desejamos, por isso queremos mais e mais e mais a sua glória, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, oramos, Senhor, ó Deus, livra-nos de orarmos, Senhor, Deus, para nós mesmos, livra-nos, Senhor, de sermos naturais ao orar, livra-nos, Senhor, de cairmos deste engano, ó Deus, na expectativa, ó Deus, de crer, Senhor, que os resultados virão por causa da minha eloquência, por causa da minha liderança, por causa da minha oração, por causa que eu me acho justo, livra-nos, Senhor, ó Deus, deste mal, ó Deus, mas que sejamos humildes, reconhecendo que dependemos de Ti, reconhecendo, Senhor, que enquanto oramos, o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam, reconhecendo, Senhor, que mediante a graça alcançaremos os resultados, a mesma fé, ó Deus, que me fez crer na salvação, a mesma fé, ó Deus, que me levou a me testemunhar no batismo, essa mesma fé, Senhor, seja despertada em nosso coração, para experimentar, Senhor, a Tua graça reveladora, a Tua graça, Senhor, sobre nós, ó Deus, no trabalho de edificação da igreja, ó Deus, testemunharemos a respeito da Tua graça, ó Deus, e que todos, ó Deus, possam ver em nós, e através de nós, a manifestação da Tua graça, em nome de Jesus, amém e amém. Levante as suas mãos, deixe eu orar pela sua vida, aleluia, que o amor de Deus, o Pai, que a graça reveladora, transformadora de Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo, que nos ilumina e nos ensina a respeito da graça, seja sobre tua vida, hoje e todos os dias, em nome de Jesus, amém e amém.